Olá, tudo bom? Eu me chamo Daniel, faço parte da Juventude da PIBRE e eu vou estar aqui começando o Evangelho de João, falar um pouco sobre João. A gente está nessa tarefa de estar passando os evangelhos através da visão da nossa juventude e vou estar lendo cada capítulo e destacando meu pensamento, o que eu pude ver, né, sobre o que está escrito aqui e passar para vocês aí. Vamos começar aqui primeiro o Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra ele fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Até aqui, né, João está deixando bem claro sobre a divindade de Cristo, desde o Gênesis, falando do quão poderoso é o nosso Deus, né? Que ele desde o princípio estava com Deus, tudo que foi feito através dele e por ele, né? Mostrando a grandeza de Deus e também como Deus, Jesus sendo homem, ele também é Deus, né? Falando aqui que no versículo 5, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Agora aqui no versículo 6 até o 9, que está escrito assim: houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina as pessoas. Falando sobre João Batista, que foi o predecessor de Jesus Cristo, né? Que preparou o caminho para Jesus, para o início da jornada dele, né? Como aqui está escrito, ele não era a luz, mas ele preparou todo o caminho para que a verdadeira luz, que era Jesus Cristo, pudesse se apresentar ao mundo. Outra coisa que eu queria destacar nesse primeiro capítulo, aqui no versículo 11: aquele que é a palavra veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Aqui está deixando claro que Jesus veio para os judeus, porém, né, infelizmente, os judeus ainda não veem Cristo como verdadeiro Messias, né? E aqui ele deixa claro que ele tinha vindo para os judeus. E também vou deixar aqui relatado no versículo 17, está escrito assim: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né, até com relação a isso, sobre os judeus, né? Aí Jesus faz uma nova aliança com o seu povo, através disso, né? Ele estabelece uma nova aliança através dessa vida e João procura deixar muito bem claro isso, né? Ele descreve toda a divindade de Cristo, fala sobre a vida de João e no final dessa passagem ele deixa bem claro que Cristo veio para dar-nos uma nova aliança, uma nova vida. Depois vem a mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Respondeu João: não. Aí eles disseram a João: diga quem é você para que podemos levar uma resposta ao que nos enviaram, o que é que você diz a respeito de você mesmo. João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus e eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Jesus respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. E aqui também gostaria de destacar a questão de João Batista. Ele sabia muito bem o propósito dele, né? E que a mensagem que eu quero passar é
o que nós somos, né? Qual é o propósito da gente aqui neste mundo. E João Batista ele tinha um propósito muito firme. Ele sabia que ele era predecessor, ele não queria ser maior que Jesus nem nada disso, ele só queria preparar o caminho. Tanto que ele fala que ele é a voz que clama no deserto, né? E fala que mais à frente também que, né, eu batizo com água. Em outra versão está escrito, né, mas que vem após mim esse batizo com o Espírito Santo. Então, aqui também mostrando a nova aliança de Cristo também, ele preparando todo esse caminho, sabendo do propósito dele, né? E ele foi muito bem sucedido, que a gente também possa também ser muito bem sucedido na nossa caminhada, seja se você tiver o dom de pregação, seja você no louvor, ou de fazer ações sociais pela igreja, que você possa ser muito bem sucedido nisso, se dedicando, fazendo o seu melhor, assim como João Batista fez e foi praticamente perfeito em tudo que ele fez. Vou ler também aqui falando sobre o Cordeiro de Deus, a partir do versículo 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Aqui é a consumação do ministério de João Batista, da preparação, né? Deus já tinha falado com ele que o escolhido ia descer uma pomba se referindo ao Espírito Santo, né? E ele teve essa visão e ele pôde confirmar que Jesus era o Filho de Deus, né? Novamente eu venho destacar que a gente também possa ser com afinco fazer a vontade do Senhor, aquilo que Deus preparou para a gente, né? Cada um tem o seu dom, tem a forma que consegue transmitir melhor a palavra de Deus, como eu disse no louvor, seja na pregação, seja com atos de ações sociais, mas que em tudo, que que você possa ser usado por Deus para fazer o seu melhor, assim como João Batista fez. Aqui a gente vai também passando aqui, fala sobre os primeiros discípulos de Jesus, né? A partir do versículo 35, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi, no caso, quer dizer mestre. E Jesus disse: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas, o mesmo que Pedro, né? E também mais para frente também fala sobre Filipe e Natanael, né, que andavam junto, também foram discípulos de Cristo, né, que antes de procurar Filipe era de Betsaida e de onde também eram André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa de boa de Nazaré? Aí até gostaria de destacar isso, porque Nazaré nunca teve um histórico de profeta e também era uma cidade do interior, de certa forma não tinha muita significância, né? Por isso que ele até pergunta se pode vir algo bom de Nazaré, né? E na verdade veio algo maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né?
E mais para frente aqui, quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Na verdade, aqui quando Jesus fala que tinha visto ele debaixo da figueira, muito provavelmente Filipe estava orando, e com certeza sozinho, né? E aqui Jesus falando que tinha o visto antes mesmo, no caso com Natanael, né? Tinha visto antes mesmo de Filipe chamar Natanael, né? E ali Natanael pôde ver que realmente Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele mesmo estando sozinho, Jesus já o tinha visto. E ele, após isso, começou a seguir a Cristo como seu discípulo. Vamos pular aqui agora para o capítulo 2, que é uma história muito conhecida da gente, né? O primeiro milagre de Cristo. Está escrito assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: enchem de água estes potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, assim revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. O que eu quero destacar aqui dessa famosa passagem de Jesus transformar água em vinho, e que também foi o primeiro milagre de Cristo, é sobre o versículo 5. Após Maria ter visto que já tinha acabado o vinho, né? Imagina a situação, né? Um casamento, já era tradição daquela época ter vinho, os noivos provavelmente com medo do que ia acontecer, do como é que ia ser o decorrer da festa. E Maria recorreu ao único que podia fazer alguma coisa, que era Jesus. E assim Jesus também falou que não era a hora. Ele ia fazer alguma coisa, mas ele falou: não é a minha hora ainda. Mas aí Maria fala algo que eu quero deixar para cada um de vocês. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. E o que eu quero também deixar para todos nós, né? Tudo que quanto o Senhor Jesus mandar fazer, vamos fazer, que é o segredo da nossa vitória. Às vezes eu não sei como é que está a sua vida, eu também tenho meus problemas também, mas se a gente conseguir fazer tudo que Cristo mandar, tenho certeza que não vai faltar nada na nossa casa, a alegria sempre vai estar presente, e principalmente a presença de Deus vai estar no nosso meio, né? Então que nós possamos fazer como aqueles empregados. Eles fizeram tudo que Jesus mandou fazer e saiu o milagre. Jesus transformou a água em vinho. Que também possamos fazer tudo conforme Cristo nos deixou mediante a sua palavra, e que assim nós possamos ver o milagre na nossa vida, seja no casamento, seja no emprego, seja na família. Mas se a gente fizer a nossa parte, fizermos a vontade de Deus, com certeza Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Mais para frente aqui também fala sobre a purificação do templo, né? Naquela época, não vou ler o texto para não me alongar muito, mas faziam muitas vendas dentro do próprio templo, né? Naquela época o templo de Salomão tinha acabado de ser reformado por Herodes, né? E Herodes fez aquilo também para ganhar a simpatia do povo. E era praticamente um mercado.
né? E eles passavam certa parte eles vendiam muitos animais para sacrifício, e nisso eles passavam certa parte do valor em dinheiro, passava para os sacerdotes, né? Para os escribas, nos casos, os fariseus. E Jesus, vendo aquilo tudo, se enfureceu, porque estava vendo que a casa do pai dele estava sendo feito de mercado, e derrubou aquilo tudo, né, com um ato de até mesmo uma revolução, né? Porque mais para frente ele vai dizer assim, no versículo 19, Jesus respondeu: derrubam este templo e eu construirei de novo em 3 dias. E até eles ficaram meio doidos, né? Pô, Jesus deve estar maluco. Daqui levou não sei quantos anos para ser reformado, ser reconstruído, ele vai reformar em 3 dias. Mas ele estava falando do seu próprio corpo, né? Dessa nova aliança que ele tem com a gente, da reconstrução da igreja, da nova aliança com a igreja. Ele estava falando do próprio corpo dele. E que a gente também possa ter essa mesma visão de Cristo, que a gente não venha aceitar. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas situações aí que pessoas oferecem coisas mirabolantes, né? Ou certo tipo de oferta que pedem coisas até certo ponto ridículas, né? Que a gente não venha seguir essas pessoas, que a gente venha... os dízimos e as ofertas são importantíssimos na casa do Senhor, né? Mas que a gente possa estar atento a tudo que está sendo falado, né? Porque infelizmente a gente não sabe a intenção do coração do homem, que a gente venha sempre estar atento a essas coisas. E se caso acontecer de ver alguma coisa semelhante a isso, que a gente possa também ter a mesma reação de Jesus, que a gente possa ser totalmente inverso a isso, e que a gente possa estar sempre consagrando o templo, porque muitas das vezes a gente fala que o nosso corpo realmente é templo do Espírito Santo, mas também foi estabelecido um templo de 4 paredes para a gente estar em comunhão, e esse templo merece toda a nossa atenção também, com cuidado, com zelo, e sobre isso que Jesus estava tratando aqui no capítulo 2. E aqui para encerrar, o capítulo 3, né, tem a famosa conversa de Jesus com Nicodemos, e eu queria dar ênfase a essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vou estar lendo aqui e depois estar passando o que eu entendi sobre o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ela faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Não vou ler todo o texto para não me alongar. Sobre isso que foi lido, sobre a conversa mais famosa da Bíblia, eu gostaria de passar principalmente o versículo também que é o mais famoso, né?
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pode estar falando assim, pô, mas eu creio que Jesus veio para salvar, que Deus enviou o seu único Filho. Mas aí eu gostaria de passar uma versão da palavra crer no grego, que vem do verbo peito ou pisteu, que significa para pensar ou para confiar. O sentido etimológico, ou seja, o verdadeiro significado, transmite a ideia de ser persuadido totalmente a viver essas verdades de maneira indiscutível. Então, quando Cristo fala isso para Nicodemos, ele não fala a questão só de acreditar, mas de viver, né? Não adianta a gente estar na igreja, a gente acreditar que Cristo veio ao mundo para nos salvar, se a gente não vive essa verdade. E é isso que Cristo passava para Nicodemos, que tanto que Nicodemos ele reconhece a Cristo, ele fala, você verdadeiramente é um enviado de Deus, porque para estar fazendo tais coisas tem que ser. Mas Nicodemos ele não entendia o verdadeiro nascimento. E aqui Cristo deixa bem claro, nós precisamos crer, viver conforme Ele nos manda viver, conforme a sua palavra. Esse é o verdadeiro nascimento, que naquele momento Nicodemos não entendia, né? E mais para frente aqui, tem falando sobre Jesus e João Batista. Vou ler aqui a partir do versículo 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles e ali batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Um amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Em outras versões, que eu diminua e que ele cresça. E que nós também possamos ter essa atitude de João, Ele foi muito humilde. Ele sabia, como eu disse antes, ele sabia do propósito dele na terra. Ele sabia que ele viria para preparar o caminho para Cristo. E em nenhum momento ele ficou chateado porque Cristo estava se elevando, porque o ministério de Cristo estava começando ali a galgar passos mais longínquos, mas ele estava feliz, porque ele cumpriu a vontade dele, ele estava vendo a promessa de Deus se cumprir, tanto na vida dele quanto na vida de Cristo. Que nós possamos também ser assim, não ter inveja porque o outro está melhor, ou que o outro está isso ou aquilo, mas muito pelo contrário, que a gente possa estar apoiando essas pessoas a sempre estar fazendo a vontade de Deus, a estar preparando o caminho para essas pessoas, para que elas também possam progredir cada vez mais, levando a palavra, fazendo sempre a vontade de Deus. E essa foi meu pensamento sobre os 3 capítulos de João, Hoje é dia 23 de agosto. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. E só para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. Amanhã vai ter mais um jovem falando sobre os próximos capítulos de João, que você possa levar essa palavra no seu coração, amém? Pai querido, Pai Santo, em Tua presença nós colocamos, te agradecer por este momento de leitura da Tua palavra, de poder conhecer a Ti mais um pouco. Venha te pedir para que o Senhor possa abrir nos nossos corações e que não venha ficar só da boca para fora isso aqui, o que foi lido, o que foi falado, Pai querido, verdadeiramente venha acontecer em nossas vidas, que nós possamos praticar a Tua palavra, que nós venhamos, Pai querido, viver, Pai querido, a verdadeira aliança, Pai querido, que o Senhor nos deixou, Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando a cada dia mais, abrindo nossas mentes, nossos corações, sendo conosco em tudo, Senhor. É que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, graça e paz.